Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Canal José Carlos Maciel, para mais a leitura diária da lição 5 do terceiro trimestre de 2025. A lição 5 tem o tema Uma Igreja Cheia de Amor. Que a igreja ela está com o amor de Cristo derramado em seu coração, então ela tem que ser cheia de amor, mostrar para o mundo que ela é uma igreja fraternal, uma igreja amorosa. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Porque mesmo a igreja tendo perseguições, mas se ela tiver com essas três bases, doutrina, comunhão e fé e oração, ela vai crescer, porque ela não vai se preocupar com as perseguições, ela vai se preocupar em propagar o nome de Cristo com ousadia e poder espiritual. Nossa leitura diária de hoje, da quinta-feira, Mateus capítulo 22, versículo 39, que tem como tema amando ao próximo como a nós mesmos, que é Jesus mesmo disse, Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, da mesma forma que Cristo nos amou com nossas imperfeições, com nossos defeitos, a gente tem que amar ao próximo da mesma forma. E Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, vai falar sobre isso. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcel. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente. E se estiver gostando do conteúdo, se for possível, compartilhe com mais alguém. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Mas vamos começar a partir do versículo 37. E a partir do versículo 34 tem como tema a epígrafe desse capítulo 22, versículo 34 ao 39, o grande mandamento. Nós vamos ler a partir do versículo 37. E diz assim: E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus deixou bem claro: tem que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Não é fácil amar o próximo? Não, não é. Mas tem que amar. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, diz assim: Jesus nos chama a um amor verdadeiro, que começa com Deus e se estende ao próximo. Amar o próximo é viver o evangelho com coerência. É impossível amar a Deus e não amar o próximo. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo, Porque senão aí está sendo hipócrita. Tem que amar a Deus e amar o próximo, mesmo o próximo surgindo de imperfeições, mas tem que amar. Não é fácil, mas tem que obedecer a uma ordem divina. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é a ordem de Cristo. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai ter como tema o amor manifestado na comunhão cristã. E o primeiro subponto vai dizer o crescimento da igreja. O crescimento da igreja diz assim: a igreja de Jerusalém crescia de forma visível e poderosa, tanto qualitativamente em número de convertidos, quanto qualitativamente em maturidade espiritual. Veja que tinha esse crescimento. Ela era poderosa tanto quantitativamente em número, quanto qualitativamente em maturidade espiritual. Ela tinha número, o número era grande dos que se convertiam, mas também ele tinha o quê? Maturidade espiritual. Esse crescimento é resultado direto da ação do Espírito Santo e da fidelidade dos crentes à missão. Veja, era resultado direto da ação de quem? Do Espírito Santo e da fidelidade dos crentes à missão. O crescimento saudável da igreja envolve, primeiro, expansão, que é o quê? Evangelização e conversões. Segundo, extensão, plantação de novas igrejas. Pontes, missão transcultural, ou seja, uma igreja viva cresce para dentro, em profundidade, e para fora, em alcance, sempre guiada por Deus. A igreja, o crescimento dela é assim, em profundidade para dentro, e alcance, que ela vai se expandindo, vai fazer missões, e tudo direcionado por quem? Tudo direcionado por Deus, tudo guiado por Ele. Segundo, subponto é os desafios do crescimento. Com o crescimento vem os desafios, diferenças culturais, necessidades sociais e conflitos internos. A resposta da igreja primitiva foi o amor fraternal,
sustentado pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é quem estava ali sustentando tudo. Aí aprendemos que o amor é o vínculo da perfeição, Colossenses capítulo 3, verso 14. A unidade não se mantém por estrutura, mas por relacionamento transformado pelo amor de Deus. Onde o amor de Deus desaparece, a comunhão se rompe. Portanto, o crescimento é sustentável quando a igreja vive o amor de forma prática e constante. Não é só vivido só em palavra, é na prática e constantemente. O terceiro subponto vai falar a vida interior. A expressão um só coração e uma só alma, Atos 4,32, revela uma comunhão profunda, não apenas de ideias, mas de afetos e propósitos. Essa unidade era o fruto da ação contínua do Espírito Santo, que fortalecia a vida interior da igreja. Então, com isso, aprendemos que a comunhão verdadeira nasce da presença de Deus no meio do povo. Veja, a comunhão verdadeira nasce dessa forma, a presença de Deus no meio do povo. A vida interior da igreja sustenta sua missão exterior. Uma igreja espiritualmente saudável é marcada por humildade, generosidade, empatia e mutualidade. Sem essa vida interior robusta, a igreja se torna vulnerável, mesmo que pareça ativa externamente. Tá vendo? Mesmo parecendo ativa externamente, fazendo evangelizações, tendo conversões, né? Mas se ela não for robusta, né? Se ela não tiver humildade, generosidade, empatia e mutualidade, ela vai, mesmo ela parecendo ativa, ela vai ser que, mesmo que pareça ativa externamente, ela vai ser uma igreja o quê? Se torna uma igreja vulnerável. Né? Ela vai ser vulnerável às perseguições e aos ataques do inimigo, mesmo que pareça ativa externamente. Mas porque ela tem que ser humilde, tem que ser generosa, tem que ter empatia e ter mutualidade. Sem isso, né, ela se torna uma igreja vulnerável. E a igreja ela tem que ter isso. Era o que tinha a igreja primitiva, ela tinha tudo isso. E ela era guiada por quem? Por Deus. Né? Guiada por Deus. E a presença de Deus estava sempre onde? No meio do povo, através dos prodígios e milagres, né? Demonstrando ali, confirmando o poder de Deus no meio da igreja, através dos milagres e através das maravilhas que eram feitas. Estava comprovando que Deus estava no meio do povo. E os milagres comprovavam isso, da mesma forma que os milagres comprovavam a autoridade de Cristo como Filho de Deus, da mesma forma. E por isso a igreja primitiva estava ali. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a Cristo com ousadia e poder do Espírito. Por isso que ela estava crescendo, não só em número, estava crescendo em número, né? E unidade. Né? E tinha o quê? Maturidade espiritual, que é isso que a igreja tem que ter. É o que está faltando na igreja da atualidade. A igreja da atualidade não está com maturidade espiritual, ela está aceitando tudo que está vindo até ela, sem contestação. Então isso é um perigo. Mesmo um perigo porque muitas vezes ali está tendo que a ação do inimigo e não a ação de Deus. E muitos pensam que é Deus que está agindo no meio da igreja e muitas vezes não é. O contrário da igreja primitiva. Deus estava presente no meio do povo. Estava ali, sempre presente. E o Espírito Santo estava guiando tudo, fazendo tudo. E acontecia muitas conversões, muitos milagres, comprovando a presença e o poder de Deus no meio do povo. Amém?